na medida do possível, esteja tudo bem com vocês. Eu também estou bem. E por conta de toda essa situação que nós estamos enfrentando, decidimos trabalhar os assuntos de vocês nessas videoaulas. Nós estamos trabalhando a página 5 do capítulo 1 do livro de vocês. E nessa página nós começamos a tratar, a falar sobre as figuras de linguagem. Na verdade, em todo o capítulo 1 nós falamos sobre as figuras de linguagem. Tá, mas por que eu escolhi esse tema para que nós tratássemos agora? Chegaram até mim muitas dúvidas em relação a como identificar as figuras de linguagem em um texto. É o que nós vamos trabalhar aqui. A identificação das figuras de linguagem dentro dos textos. Antes de tudo, nós precisamos identificar, nós precisamos compreender a diferença entre metáfora e comparação, que é uma dúvida que chega muito até mim. E nós precisamos compreender, primeiro, que as duas são comparações. Uma, eu tenho a relação de semelhança entre dois elementos, que é a metáfora, sem o uso de palavras ou conectivos de comparação. E na comparação, como o próprio nome já diz, eu utilizo esses recursos, tanto as palavras quanto as conjunções, expressões comparativas. Quando eu digo, ela é um anjo, eu não tenho nenhum elemento comparativo. Eu estou fazendo uma referência. Eu estou dizendo que por algum motivo ela é angelical, por ser calma, por ser bela, qualquer atributo empregado a um anjo. Quando eu digo ela é como um anjo, eu já trago a aplicabilidade da comparação, não mais da metáfora. Ela é um anjo, é uma metáfora. Eu estou comparando sem o elemento comparativo. Ela é como um anjo, é uma comparação. Como o próprio nome já diz, eu tenho a palavra, o elemento comparativo, que é o como, tal qual, parecido, igual, entre outros elementos. A antítese, como o próprio nome já diz, ela é a ideia do antônimo, as palavras ou expressões opostas. Eu tenho ideias opostas numa mesma frase. A luz, a escuridão, o preto, o branco, o alto, o baixo, o fogo, a água. Os elementos que são contrários, contraditórios. Por isso é chamado de antítese, por trazer a ideia do antônimo no mesmo conceito, a mesma oração ou frase. Na assonância, nós temos a repetição dos sons vocálicos. Você vê, você nota na audição a repetição desses sons. Uma letra de música que todos nós já ouvimos em algum momento da nossa vida. E diz assim, quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. Tá fofinho, tá fofinho, tá fofinho. Nós temos a repetição do ão, várias vezes, e do inho, do i e do o, que são, claro, vogais. Repetição de sons vocálicos são as vogais que se repetem dentro de uma frase ou oração. A aliteração, em contraposição a isso aí, assim como nós temos a assonância, que é a repetição de sons vocálicos, nós temos a aliteração, que é a repetição de sons consonantais. Enquanto eu repito as vogais na assonância, dentro da aliteração eu repito os sons consonantais. E nós temos como exemplo, em um ditado popular, que todos nós também já ouvimos em algum momento da nossa vida, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Nós temos a repetição do R. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, eu tenho aí uma aliteração. E nós temos também a anáfora. A anáfora é também uma repetição, só que ela é repetição de palavras ou expressões inteiras no começo de uma frase. Por exemplo, quando eu digo, o amor é fogo, o amor é vida, o amor é tudo aquilo que nos move. Quando eu trago o amor em todas as iniciais das estrofes, eu tenho uma anáfora. Eu tenho uma palavra, uma expressão, que são no caso duas, ou amor, que se repete no início de uma estrofe ou parágrafo. A hipérbole e o eufemismo, eles são opostos, são figuras de linguagens opostas.
Na hipérbole eu tenho o exagero. Eu tenho a ideia de expressar com exagero um fato, um acontecimento, usar palavras para que dê essa ideia. Quando eu digo eu te amo do tamanho do universo, não tem como mensurar o tamanho do universo, mas eu quero deixar claro que eu te amo com muita intensidade, com muita força. Isso é exagero. Já o eufemismo, eu tenho amenização, eu tenho a suavização de uma notícia, de uma ideia, de um sentimento, e é muito usado quando nós, infelizmente, precisamos dar notícias ruins. Quando eu digo, minha avó virou estrela, quer dizer que ela faleceu, mas eu uso a eufemização, eu eufemizo essa informação quando eu digo que ela virou estrela. Prosopopeia ou personificação também faz parte do capítulo 1 de vocês. É uma figura de linguagem que emprega características humanas, sentimentos, vontades a seres não humanos, a seres inanimados. Quando eu digo a lua me traiu, não significa que a lua ela possa me trair, porque a lua não pode trair ninguém, mas eu dou à lua uma característica humana. Eu atribuo à lua uma característica humana. Quando eu digo a lua me traiu, o coração chorou, eu estou atribuindo a seres inanimados sentimentos de uma pessoa. Por isso, personificação. Eu estou personificando algo que não é uma pessoa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. As figuras de linguagem fazem parte do conteúdo da primeira avaliação de vocês. Então, eu peço que vocês completem a primeira unidade do livro, o primeiro capítulo completo. E as demais dúvidas e materiais nós estaremos discutindo via Instagram. Fiquem atentos que estaremos repassando a vocês as atividades e propostas para serem feitas durante esse período. Fiquem bem, espero que esse período passe logo para que nós possamos nos ver. Fiquem com Deus.